A paz do Senhor, uma boa noite para todos, para todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né, a mais um Janeiro da Sabedoria, a qual nós estamos reunidos, né, neste janeiro para nós estudarmos a palavra através do livro de Provérbios. Nós estamos aqui reunidos, né, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos fez, e eu quero aqui glorificar a Deus. Isso, né? Sejam todos bem-vindos, que o Senhor possa abençoar. Vou dar aí um tempozinho para todo mundo se organizando, para todo mundo ir entrando, né? Compartilhando aí a live, que você possa convidar os seus amigos, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok e nós temos o nosso intuito, né? Nós não somos uma igreja. Você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós não somos uma igreja, nós somos um projeto de escola bíblica, mas também não somos um curso teológico. Nós somos uma escola a qual nós oferecemos cursos bíblicos, estudos bíblicos. E o nosso intuito é oferecer um estudo bíblico gratuito, a qual qualquer pessoa pode ter acesso. Então, assim, nós não fazemos nenhum tipo de pré-requisito, tá? Então, você que já tem faculdade, você que até já estuda teologia, se quiser, né, compartilhar, você que é cristão, você que é obreiro, você que almeja ser obreiro, quer se aperfeiçoar na obra do Senhor, mas você também, né, que tem pouca leitura, talvez você não saiba ler, talvez você não saiba escrever, nós também temos cursos em que todos podem estudar a palavra do Senhor conosco. Então, mesmo que você não saiba ler, mesmo que você não saiba escrever, mesmo que você tenha pouca leitura, não tenha assim, um entendimento, né, todos têm a oportunidade de aprender a palavra do Senhor. É por isso que os nossos estudos, eles são gratuitos. Eles são gratuitos, e ele é gratuito, irmão, até o final do curso, tá? Então você não vai ter nenhuma surpresinha não, de eu comecei, aí tem que pagar material, nada disso. Os nossos materiais, né, a certificação, tudo é gratuito. As aulas, né, eu quero te convidar a conhecer as nossas redes, né, no YouTube, no Kawaii, no Instagram. É só você procurar lá Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós já temos alguns cursos, alguns seminários gravados, algumas ministrações que vão edificar a sua vida. Então você pode compartilhar. Você que deseja ter algum curso, né, específico, quer uma ferramenta, nós ajudamos, nós montamos o curso que você precisa para fazer na sua igreja, fazer com seus liderados, com o seu grupo. Você quer fazer um grupo de estudo na sua casa, né, com a sua família, e aí você quer uma ajuda na apostila, nós confeccionamos. Só que todo o nosso material, ele é gratuito, tá? Ele vai com o emblema da Casa de Zadok, ele vai ali com todas as informações. E aí a única coisa que nós pedimos, na verdade não, nós exigimos, é que esse material também seja reproduzido gratuitamente. Então, se você baixar alguma apostila nossa, você pode reproduzir para outras pessoas, né? Para entregar para um parente, mandar para alguém. Só que você só pode fazer isso de uma maneira gratuita. Então, do mesmo jeito que esse material chegou gratuitamente para você, né? Nós pedimos para que você também reproduza ele gratuitamente, porque nós entendemos que o ensino bíblico, ele tem que ser acessível, né? Então, assim, é por isso que nós fazemos ele de modo gratuito, para que todos possam ter acesso, para que todos possam, da parte do Senhor, aprender. E quando nós aprendemos, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós estamos juntos, aprendendo a Bíblia, né? E aqui fica um incentivo de você fazer estudos bíblicos individuais. Talvez você esteja numa igreja que tenha curso de culto de doutrina, curso de ensino bíblico, né? Cada igreja chama o culto de uma maneira diferente. Escola bíblica dominical, você participa de células, né? De grupos de estudo bíblico, isso é maravilhoso. Mas nós também te incentivamos a fazer um estudo bíblico individual, entre você e Deus. Alguns gostam de chamar isso de devocional, né? Você fazer um devocional, tirar um tempo ali do seu dia, uma hora ali do seu dia, para que você possa orar, para que você possa ler a palavra. E aí não é somente ler a palavra,
mas é você examinar, é você estudar, é você trazer essa realidade da palavra de Deus para dentro do seu coração, para dentro de você. Então, nosso intuito aqui é trazer para você essa vontade, né, despertar em você esta vontade de juntos nós aprendermos a palavra do Senhor, e que isso não seja uma dependência somente ministerial, ou seja, eu tenho que estudar a Bíblia porque eu tenho que pregar, eu tenho que estudar a Bíblia porque sou líder de jovens, de senhoras, de mulheres, de varões, sou do ministério infantil. Não, você precisa aprender essa palavra para você ter uma convivência com Deus, para você ter um relacionamento com o Senhor. Isso independe de ministério, isso independe de cargo, isso independe de qual é a sua função dentro da igreja, fora da igreja. Todos nós que cremos no Senhor, nós precisamos ter um relacionamento com a sua palavra. E talvez você que está aí do outro lado pense, olha, eu quero ter esse relacionamento, mas eu não sei ler, eu não sei escrever, tenho vergonha até de falar isso na igreja, como é que eu faço? Então, você pode baixar o aplicativo da Bíblia Falada, né, e aí você acompanhar toda a escritura ali, ó, com o próprio aplicativo lendo. Então nós temos aí o auxílio da tecnologia para poder te ajudar, mas não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de aplicar, não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de relacionamento com o Senhor. Então, assim, peça sempre para o Senhor estar trazendo ao seu coração essa sede e essa vontade. Não deixe passar um dia sem que você faça isso. Não se acostume. É por isso que nós propomos, né, esse mês de janeiro, de nós lermos o livro de Provérbios. Então, cada dia nós estamos lendo um capítulo. Hoje, né, nesse dia 17, nós vamos ler Provérbios 17. Mas se você está entrando agora e quer acompanhar, vai acompanhar a partir de agora, mas não queria rever, né, o que foi falado do Provérbios 1, até o Provérbios 16, é só você ir lá no YouTube, no nosso canal, que assim que a live termina, nós baixamos ela inteira e colocamos lá. Então, se você assistiu, né, quer fazer alguma pergunta daquilo que nós estamos fazendo, né, daquilo que estamos falando, quer fazer um comentário, você pode perguntar, você pode falar, tá bom? Você pode colocar aí no comentário a sua dúvida, e se você quiser rever novamente, você pode ir lá no YouTube, que ela vai estar lá toda, tanto é que está do Provérbios 1 até o Provérbios 16, tá? Creio que já deu um tempo aí de todo mundo se organizar. Pega seu papel, pega sua caneta, pega seu caderno e principalmente pegue a Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje eu vou utilizar de duas Bíblias aqui, tá? Eu tenho essa aqui, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e tenho essa aqui, que é a Almeida Corrigida e Fiel, né, que é a Bíblia Genebra. Então nós vamos ler em duas traduções, né? Essa aqui uma mais antiga, mais tradicional, mais formal, e essa outra mais atual. Mas você pode ler na Bíblia que você tem um costume sempre de ler, tá bom? Antes de começarmos o nosso estudo, todas as vezes que nós fazemos isso, vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos direcione, porque Ele é o condutor do aprendizado, Ele é Ele que conduz a nós aprendermos e a lembrar daquilo que aprendemos. Então vamos pedir para que o Espírito Santo possa ser o nosso mestre nesta noite. Então feche seus olhos, vamos orar. Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu louvo o Teu nome, eu Te agradeço, Pai, eu Te exalto. Obrigado, Senhor, por a oportunidade de estar mais uma vez, Senhor, meu Deus e meu Pai, aprender da Tua palavra. Espírito Santo, eu peço o Teu auxílio, a Tua ajuda. Senhor, nos ajuda a caminhar no caminho da sabedoria. Nos ajuda a entender a Tua palavra. Nos ajuda a aprender de Ti, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, meu Deus e meu Pai, que não seja o nosso pensar, que não seja o nosso querer, mas que seja a Tua vontade, que seja a Tua palavra, Senhor, trabalhando nos nossos corações. Eu peço que todos aqueles que vão ouvir, que o Senhor dê um entendimento para eles, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor fale com eles. Pai, que os meus lábios se calem, que seja a Tua voz, que seja o poder da Tua palavra que tudo faz. Que eu venha diminuir, o Senhor venha aparecer para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Provérbios capítulo 17, ele tem 28 versículos. Então nós vamos ler de 10 em 10. Então, do 1 ao 10 eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Do 11 ao 20 eu vou ler na outra tradução, mas você que está intercalando. Por que nós incentivamos a você fazer isso? Você que está começando a ler, a estudar, a gente sempre te incentiva de você ter várias traduções, porque se você tem uma Bíblia mais formal, né, da tradução mais formal, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revisada, Atualizada, né, Almeida Revista e Corrigida, né, existem algumas palavras que muitas das vezes não pode ser comum
ao nosso vocabulário de hoje. Então, por isso que tem muitas pessoas que começam a estudar a Bíblia e falam assim, nossa, eu não entendo nada, porque tem palavras lá que ela é muito confusa. Então, a partir do momento que você pega uma Bíblia com uma tradução mais atual, né, eles fazem aí uma tradução mais realista com o nosso vocabulário nos dias de hoje. Então, por isso que a gente intercala muito. E hoje eu vou mostrar essa diferença em alguns versículos que você lê, tem algumas palavras que você fala, nossa, o que significa isso? E aí, quando você lê esse mesmo versículo, uma outra tradução, ele elucida, né, ele clareia aí um entendimento. Então vamos lá. Para você que está começando a estudar a Bíblia conosco, o livro de Provérbios, ele é um livro ali do Velho Testamento, escrito por Salomão, na sua maioria, ele não foi o único autor. E o livro de Provérbios, ele é um compilado, na verdade, ele é uma reunião de vários provérbios, pequenos conselhos, né? Ou seja, ele não foi escrito tudo um texto corrido. Eles eram pequenos provérbios, pequenos conselhos sobre alguns temas para a prática do dia a dia, e eles foram reunidos em um mesmo livro. Então, às vezes nós estamos lendo, né, o livro de Provérbios, em um capítulo, a gente fala sobre vários assuntos. Uma hora está falando de riqueza, daqui a pouco fala de humildade, daqui a pouco fala sobre casamento, daqui a pouco fala sobre a língua, e aí às vezes as pessoas pensam, nossa, vocês falam muito assunto numa mesma live. Na verdade, é o capítulo mesmo, ele trata sobre vários assuntos, porque não era um provérbio só, eles são pequenos provérbios juntados. Então, nesse capítulo 17 aqui, você vai ver 3, 4 assuntos diferentes. Então, nós vamos tentar pontuar. Então, eu vou ler do 1 ao 10 e vou destacar entre 2, 3 versículos para nós estarmos estudando juntos. Mas aí eu recomendo aqui, quando você estiver estudando, né, que você for estudar um capítulo da Bíblia, você leia ele e estude versículo por versículo. É claro que aqui na live nós não temos esse tempo oportuno de ir em versículo em versículo. Então nós pontuamos alguns principais, alguns versículos de destaque. Mas quando você estiver aí estudando, né, isso aí é um conselho, né? Quando você estiver estudando, você leia todo o capítulo, mesmo que você esteja lendo apenas uma parte do capítulo, uma história, você está numa parábola ali lendo, mas para o seu melhor entendimento, leia todo o capítulo. Então, vamos começar a leitura. Provérbios capítulo 17, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10, né? Boa noite e a paz do Senhor para Ju, né? Que está dando aí a paz do Senhor, e a todos que estão entrando, quando eu puder aqui responder o comentário de vocês, tá bom? Você que está respondendo, mas podem comentar aí, sejam à vontade. O nosso estudo, ele é um estudo participativo, você pode perguntar, você pode fazer um comentário também, são todos bem-vindos, né, nessa troca aí de participação. Provérbios 17, vou ler do versículo 1 ao versículo 10, na Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim: é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Versículo 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. 8. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. 9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando um assunto estraga a amizade. 10. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, que com 100 chicotadas. Então, como eu falei, né? Você vê, nós lemos do 1 ao 10 e parece que são vários assuntos, né? Só que a Bíblia é interessante, que como a Bíblia se completa. Eu vou ler aqui, destacar o versículo 1, que diz assim: é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que um banquete numa casa cheia de brigas. O livro de Provérbios, eles são conselhos práticos para uma vida cotidiana, né? Quando nós começamos a estudar a Escritura, a gente tem assim muito costume de espiritualizar as coisas, né? A Bíblia, ela é um manual que serve para o nosso espírito, né, para a nossa vida espiritual. E o livro de Provérbios, ele é um livro de cotidiano para a nossa vida humana, né? Então, assim, aqui tem conselhos práticos para você viver em família,
para você viver em sociedade, no seu trabalho, no seu emprego, você como cidadão, você como pessoa, você como esposa, você como esposa. Então o livro de Provérbios, ele é um livro muito humano, porque ele vê o lado humano mesmo. Então esses conselhos aqui, eles são conselhos que podem ser seguidos até por você que não é cristão, né? Tem pessoas que, eu não sou cristão, sou ateu, mas aqui são conselhos práticos de um homem sábio. Provérbios foi escrito na sua maioria por Salomão. Deus deu uma sabedoria para Salomão que até então nenhum homem da terra teria essa sabedoria. E ele escreveu muitos provérbios daquilo que ele observou durante a sua vida, né, das experiências que ele foi passando como atos de aprendizado. E aí ele faz uma observação dizendo, é melhor você comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que você estar num banquete numa casa cheia de brigas. E aqui ele está falando de um relacionamento entre pessoas. É melhor você estar num lugar humilde, mas que este lugar humilde te traz paz, te traz tranquilidade, do que você estar numa casa que tem banquete, mas é uma casa cheia de brigas. Então, assim, no pormenor, esse versículo está trazendo assim uma realidade que muitos não percebem hoje. Tem pessoas que ele acha que a felicidade dele está atrelado a coisas que ele tem que possuir. Ou seja, eu sou desse jeito porque eu não tenho dinheiro para viajar, eu sou desse jeito porque eu não tenho dinheiro para comprar um carro, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, eu sou desse jeito porque eu não tenho dinheiro no final de semana, num sábado como esse, eu tenho que ficar em casa porque eu não tenho dinheiro para ir para o cinema, para isso, para aquilo, para aquilo. Na verdade, o versículo está falando que isso não é uma questão de coisas, não é uma questão de você ter coisas, é uma questão de paz de espírito. Quando você tem paz de espírito, o local aonde você está, a situação, por mais humilde que seja, ela não te influencia ao ponto de te estragar. Então, quando você tem paz, por isso que ele está falando, é melhor que você esteja num lugar que você está comendo pão seco, ou seja, é uma necessidade, né? Aqui está dizendo de um local de uma necessidade mínima, é o pão seco. Ou seja, não tem nem água ali, não tem nem, né? Na época eles comiam pão com vinho, né? Porque a água não era, né, tão acessível assim. Então, assim, você imagina, é a necessidade do mínimo do mínimo, que para muitos seria sinal de tristeza, seria sinal de depressão, de pensar em viver do mínimo do mínimo. Mas aqui está dizendo que aqui não é uma questão de ter coisas. E aí, por causa nós vivemos numa era do consumismo em que as pessoas querem ter muita coisa. E eles acham que eles vão preencher essa paz, eles vão ter paz de espírito nas coisas que eles têm. E aí é que vem a grande frustração. Tem pessoas que ele tem tudo, irmão. Financeiramente, ele tem uma casa boa, ele tem uma casa montada com tudo do melhor, ele tem um carro, ele tem a profissão que ele quer, mas ele não tem paz de espírito. Por quê? Porque a paz de espírito não é comprada com isso. Você não compra a paz de espírito numa concessionária. Você não compra paz de espírito numa agência de viagem. Você não compra paz de espírito numa loja de sapatos. Você pode se preencher com isso para te alegrar, é uma alegria passageira. Agora, a paz de espírito é algo, irmão, que não depende de coisas, não depende de situações. As situações externas, elas não entram para abalar naquilo que está interno. Então, assim, cuide do seu coração, cuide do seu pensamento, fortaleça isso em Deus, porque peça para Deus te fortalecer, para que as coisas externas não te influenciem, porque está dizendo, é melhor você ficar lá no pão seco, mas que você tenha paz de espírito, que você tenha tranquilidade de saber que você está comendo pão seco, mas não é do roubo, não é da mentira, você não roubou ninguém, você não teve que enganar ninguém, você não teve que cometer um crime para aquilo ali, você não teve que tirar o tapete de alguém para você conseguir isso, do que você está numa casa com banquete, ou seja, com fartura, mas aquela fartura não preenche o vazio, aquela fartura não te dá paz. Quantas pessoas você conhece que é assim, que ela tem dinheiro e só? A gente fala, mas isso é suficiente. Não é. Porque se fosse assim, nós não teríamos um número de depressivos com pessoas com classe média alta. A gente não teria filhos, né, de pessoas com classe média alta se suicidando. Então não é questão de ter coisas. Existem, a paz de espírito, ela não está sendo vendida numa joalheria. É algo muito maior. Então é por isso que ele fala, é melhor você está num ambiente de necessidade mínima
mas que você tenha paz, que você consiga deitar, que você consiga dormir, que você consiga ter uma vida tranquila, independente das coisas. É claro que você pode procurar sim ter coisas boas, você pode procurar se esforçar para ter um emprego bom, você pode se esforçar para você ter uma casa boa, uma casa luxuosa na sua possibilidade, mas não coloque a sua felicidade em cima disso. Não coloque a realização da sua vida nisso. A sua paz de espírito não tem que estar interligado em coisas, porque coisas ganhamos e coisas perdemos. Então, separe isso hoje, não seja refém disso, não seja escravo disso, né? Outro versículo, o versículo 3, diz assim: o ouro e a prata são provadas pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Eu vou ler esse mesmo versículo na tradução mais tradicional, para você ver uma diferença daquilo que eu falei das questões de palavras. O versículo 3 diz assim, esse aqui é Almeida Corrigida Fiel, né? ACF. Diz assim: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Então talvez você que está acompanhando aí de uma Bíblia com a tradução mais antiga, tem essa palavra aí, né? O crisol. Fala, mas o que é isso? O que é crisol? Então, crisol, na época da Bíblia, ele era tipo um forno, né? Era um material que se usava para você provar, para você testar se aquela prata era uma prata mesmo, né? Se aquele metal, ele era um metal próprio mesmo, se aquele ouro era ouro, se a prata era prata. Então, o crisol, ele era um tipo de uma ferramenta que ela testava a pureza, né? E aí você que está com essa tradução mais antiga, né, não é muito comum essa palavra para nós. E aí quando nós lemos aqui, ele fala, né, o ouro e a prata são provadas pelo fogo, que era exatamente o que o crisol fazia. Por isso que é bom a gente sempre intercalar as duas traduções. Se você leu em uma e não entendeu, pode buscar ajuda na outra. Então, o que era o crisol? O crisol era uma ferramenta que você colocava no forno para provar a pureza da prata, ou seja, para saber se a prata era purificada e se o ouro era purificado, ou seja, se ele não tinha alguma mistura, ele era colocado no crisol e o crisol detectava essa pureza. Então, o Provérbios aqui está fazendo essa correlação, essa comparação, está dizendo, olha, do mesmo jeito que o ouro e a prata, eles são provados para saber se eles são puros mesmo, se não há uma mistura, somente o Senhor Deus mostra quem são as pessoas realmente. Ou seja, Deus aqui está no paralelismo, né, nessa comparação, está sendo comparado ao crisol, ou seja, somente Deus nos põe à prova para nos mostrar quem realmente somos. Você já ouviu a pessoa falar assim, olha, eu vou mostrar para Deus quem eu sou. Essa situação está acontecendo para Deus ver quem eu sou. Então, irmão, Deus sabe quem você é. Quem não sabe somos nós. Quando Deus falou assim para o povo de Israel, olha, eu os levei para o deserto para mostrar o que tinha nos vossos corações. Deus sabia. Então ele vai utilizar do deserto, né, do crisol. Para quê? Para revelar aquilo que realmente somos. Porque o Senhor sabe quem realmente somos. E aí existem situações que acontecem para o Senhor mostrar como estamos. Às vezes você pensa assim, não, eu estou bem, eu estou orando, eu estou com muita paciência, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa calma. Aí vem o crisol. O que é o crisol? Uma situação para mostrar para você que você não está tão paciente assim, que você não tem tanto equilíbrio como você imagina. E essas coisas são para acontecer para que eu e você tenhamos humildade de saber que precisamos melhorar. E é por isso que precisamos da sabedoria. Porque quando nós pedimos sabedoria e entendimento para o Senhor, eu peço entendimento para quê? Para eu entender que eu preciso melhorar. E eu peço a sabedoria, que a sabedoria vai me mostrar o caminho de como é que eu vou melhorar. Então, o Senhor sabe quem é você. Então você que aí é obreiro da casa do Senhor, né, você que aí trabalha na frente, né, que tem pessoas sob a sua responsabilidade, nós temos muito pastores, né, obreiros da casa do Senhor que nos acompanham aqui. Então o Senhor sabe quem somos. É por isso que Ele nos mostra quem somos. Não para Ele saber, mas para eu entender o que eu preciso melhorar. Então existem situações que o Senhor vai fazer com que eu e você passe, coisas que são como um espelho, para que eu e você entenda daquilo que precisamos ser modificados. Porque precisamos mudar. Nós precisamos melhorar. Todos os dias, irmão, nós precisamos melhorar em alguma coisa. Às vezes você precisa melhorar o jeito que você fala com seus filhos, o jeito que você fala com a sua esposa, com o seu esposo, como você recebe uma crítica, como você recebe o jeito que a pessoa fala com você. Porque nós não temos o controle de como a pessoa vai falar comigo, mas eu tenho o controle de como eu recebo aquilo.
Ou seja, às vezes a pessoa vem com gritaria, com ignorância para cima de você, e você tem o controle de como é que você recebe aquilo ali. E aí as pessoas falam assim, olha, gritou comigo, me jogou uma pedra, eu jogo 10. E a palavra nos ensina que temos que ser diferentes. É fácil, irmão? Não é fácil. Você falar que você vai acordar assim, ó, não, eu sou bom. O próprio Jesus falou, olha, bom é Deus. Ele é bom. Nós que estamos aqui nesse mundo somos carentes da misericórdia do Senhor. Então o Senhor sabe quem somos. E do mesmo jeito que o ouro e a prata são provados para mostrar que eles estão refinados, que eles estão sem mistura, que não tem nenhum metal ali que vai misturar, do mesmo jeito o Senhor faz situações na minha vida e na sua vida para mostrar se estamos refinados mesmo. Quero dar aí a paz do Senhor pro Vando. Paz do Senhor, seja bem-vindo, né? Gosto dos seus comentários, vai comentando aí. Então, o que acontece nesse Provérbios 17 que nós estamos lendo aqui? O Senhor está nos ensinando, olha, eu provo você para mostrar para você como você está, como precisamos melhorar, como temos coisas que ainda precisamos ser refinados, sabe? Apurados, melhorados. E agradeça ao Senhor que o Senhor está fazendo isso. Agradeça, irmão, quando o Senhor te corrige. Agradeça quando acontece uma situação que você vê que, eita, ainda estou gritando, ainda estou com ira, ainda estou com mágoa, preciso melhorar. Porque o Senhor está te mostrando, olha, você pode ficar mais perto de mim para você se curar disso. Então, Deus, ele não é um Deus que esconde pecado. Deus não é um Deus que esconde erro. Mas diferente do homem, que o homem aponta o erro sem querer que esse erro seja consertado. Ele só aponta para se sentir bem. Deus, quando ele aponta o seu erro, é para você melhorar. É para você deixar. Quando o Senhor aponta o seu pecado, que é para você deixar. Por quê? Porque existe um relacionamento. O meu relacionamento com Deus, ele só é quebrado a partir que há um pecado. Porque Deus, ele não vai se afastar de mim, irmãos. É eu que me afasto dele através do pecado. Através do pecado. Então, deixa o Senhor mostrar para você quem é você. Porque, irmão, a gente não se conhece. Se você hoje for num presídio, você conversar com muito daqueles homens, eles falariam, eu jamais imaginaria que eu mataria uma pessoa, que na minha ira, ali numa briga de trânsito, eu pegaria uma arma e atirava em alguém. Quantas notícias você assiste no jornal falando isso? A pessoa fala, olha, fulano é bom, no momento de raiva, fez isso, fez aquilo. Por quê? Até a pessoa que convive se estranha. Eu jamais imaginaria que a pessoa faria isso. Porque eu e você não se conhecem. Agora, o Senhor que nos criou, ele nos conhece na nossa essência. Ele nos conhece na nossa essência. Então, assim como o ouro e a prata são provados para ver se estão apurados, né, para ver se não há ali nenhuma mistura, e o fogo é que revela isso, existem situações que vêm na minha vida e na sua vida para revelar verdadeiramente quem é você. Então tenha isso como uma correção da parte de Deus, né? Se você é honesto mesmo, se você está falando, se você é verdadeiro no que sente, no que fala, tudo isso o Senhor nos prova, não porque Ele quer saber se você é, porque Ele sabe, mas é para mostrar para mim aquilo que eu preciso buscar, a sabedoria da parte de Deus. Então, se você em algum momento, você viu na situação que era para você ter agido de um jeito, você agiu de outro, não era para você ter falado naquela hora, saiu palavras que não era para você ter falado, o Senhor te dá sabedoria para você consertar, para você mudar. Tem coisas, irmão, que não tem como consertar no sentido de você voltar no passado e refazer, mas tem como de você não voltar a fazer mais, de você não ter mais aquele comportamento, de você não agir mais daquele jeito. O Senhor, Ele te dá essa sabedoria. Vou te convidar a ler o versículo 9. Provérbios 17, versículo 9. Diz assim: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando um assunto estraga a amizade. É uma palavrinha difícil, irmão. Perdão. Perdão. O versículo 9 fala assim: quem perdoa uma ofensa, ou seja, não é que ele ofendeu, ele foi ofendido. Então, quando você é ofendido, o seu lado, que lembra que eu falei assim que o Senhor faz pra gente mostrar quem somos? Quando nós somos ofendidos e nós perdoamos, né? Quem perdoa. E o que é o perdoar? Não é esquecer, tá? Você não vai ter um lance de amnésia, não. Tem coisas que vai doer em você, vai te chatear. Mas o que é o perdão? É neutralizar uma reação. É neutralizar uma reação. Ou seja, a pessoa veio com toda a ignorância pra cima de você e te ofende. Você poderia responder na mesma moeda, poderia gritar mais alto, poderia fazer pior. Mas a Bíblia fala que você perdoa. E você só faz isso se você tem amor. Mas amor a quê? A pessoa que está me ofendendo? Não. É o temor ao Senhor. Quando você... O tema base
do livro de Provérbios é temer ao Senhor, é o temor ao Senhor. Ele é o princípio base. Você vai ver ele sendo repetido quase 15 vezes no livro de Provérbios. Esse amor ao Senhor te faz você tomar uma atitude para agradar ao Senhor. E muitas das vezes não vai ser nada agradável a você, porque se você perguntar quem gosta de ser xingado, quem gosta de ser apontado, quem gosta de ser motivo de fofoca, quem gosta de ser motivo de intriga, irmão, ninguém gosta. Ninguém quer passar por isso. E quem passou sabe que não é uma coisa boa, não é uma coisa fácil de se perdoar, fácil de esquecer e fácil de se consertar. Então você precisa ter amor. Eu sei que tem situações que você talvez passou aí na sua vida que você não queria ter vivenciado, isso te machuca muito. E você perdoar, né? E aí, esse é o segredo. Você tem que perdoar a ofensa, a situação, e você fala, é muito difícil perdoar a pessoa. É muito complicado, então peça para o Senhor, porque isso vai ser remédio para a sua alma. Quem perdoa, irmão, quem libera o perdão, ele é tratado mais do que a própria pessoa que fez. Às vezes a pessoa que te ofendeu, nem perdão ela pediu, nem reconheceu o erro ela reconheceu. Mas peça ao Senhor, Senhor, me dá esse amor para eu liberar isso e as consequências disso de mim. Às vezes você vem carregando durante toda a sua vida, vem carregando aí situações que você passou lá da sua infância. Você tem mágoa da ofensa que o seu pai fez, que a sua mãe fez, que a avó fez e que te deixou marcas, que você está fazendo às vezes até terapia para isso. Você precisa do amor de Deus para perdoar, e o Senhor tem amor para te dar, irmão, para você perdoar, porque às vezes a nossa carne não permite isso. E aí, como eu falei, perdoar não é esquecer. Às vezes você vai perdoar e não vai conseguir conviver mais. Porque tem pessoas que acham que perdoar é conviver. Não, não, às vezes o Senhor vai fazer uma separação de você não conviver. Mas não carregue esse peso dentro de você. Peça para o Senhor, né? Senhor, me dá esse amor. E o versículo 10 diz assim: quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, do que sem chicotadas. Nós mostramos que somos sábios como reagimos à repreensão. Né, como nós reagimos. O sábio, a pessoa, quem tem juízo, ele aprende com uma repreensão. O tolo, você pode dar 100 chicotadas nele, ele pode passar por grandes, ele nunca vai aprender. Por quê? Porque ele nunca vai olhar para a repreensão como um aprendizado. Ele sempre vai olhar com um olhar de vingança, ele sempre vai achar que é porque ele está sendo maltratado. Então, assim, depende de como você olha. Se você tem juízo, você vai ver que toda situação te ensina alguma coisa. Ensina o que você fazer e ensina muitas das vezes o que você não fazer. Existem pessoas que estão com comportamentos do seu lado que ensina você como ser e ensina você também como não ser. Então, tudo é um aprendizado. Então, quando você é repreendido, você aprende porque está sendo repreendido. Você aprende quando o Senhor te conserta, quando o Senhor puxa a sua orelha, quando o Senhor usa da palavra, usa de alguém, usa de uma situação, usa de uma experiência. E aí o tolo, ele é tão vazio que ele não vê aprendizado em nada. Então por isso que ele pode receber 100 chicotadas, pode receber um monte de coisa, ele nunca vai aprender. Então peça para o Senhor para você não ser uma pessoa sem juízo, que você apanha e nunca aprende. Você não sai com experiência nenhuma, você não aprende nada. Aprende ao que fazer ou ao que não fazer, a ser ao que não ser. Então toda experiência da sua vida tem um aprendizado. Então tire experiências disso. Tire experiências. Tire situações que você fala, opa, vou guardar isso aqui no meu caderninho, aqui na minha mente, para eu não passar por isso, para eu não ser assim. Talvez você que é pai, você que é mãe hoje, você, quando você era o filho, você não teve uma presença do pai e da mãe como você desejava. Você tem trauma disso. Então, hoje, você pode pegar essa experiência e dizer, eu sei o que não fazer. Eu sei como não passe isso para frente. Ah, minha mãe fez isso comigo, me deu traumas, eu vou fazer a mesma coisa com meu filho. Não. Quebre esse ciclo. Seja você a quebra de ciclos na sua família. Seja você a quebra de ciclo na sua casa. Fala, Senhor, a minha família vem com esse rastro de vício. Na minha casa eu quebro esse ciclo. Traga isso como uma experiência para você. Olha, foi uma experiência ruim. Meus filhos não vão passar por isso. A minha casa não vai passar por isso. Então, assim, pegue essas experiências que você passou, tanto as boas como as ruins, para você fazer e aquilo que você não deve fazer. Pessoas más que você viu que passou pela sua vida, você sabe, esse é o comportamento que eu não posso fazer. Esse é o comportamento que eu não devo fazer. Então, faça isso. Peça o direcionamento do Senhor. E não seja como um tolo que passa por experiências e nada aprende. Vamos ler agora do versículo 11 ao versículo 20. E aí eu vou ler na tradução, né, da Bíblia Genebra.
do versículo 11 ao versículo 20. Diz assim: o rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que um insensato na sua astúcia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o irmão, e na angústia se faz. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda ama o pecado, e o que faz alta sua porta facilita a própria queda. Versículo 20. O perverso de coração jamais achará o bem, e quem tem a língua dobre vem a cair do mal. Eu vou destacar aqui alguns versículos. O versículo 13 diz assim: quem aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Esse tipo de comportamento, como eu falei, de você recebe o mal e aí você paga ele na mesma moeda. A Bíblia fala que o mal nunca vai se apartar da sua casa. Então não seja vingativo. Não tenha, por mais que o outro tenha te dado toda a oportunidade de fazer isso. Pastora, você não sabe por que eu passei. A Bíblia está dizendo, porque senão nunca vai se apartar da sua casa. Esse mal, ele fica se repetindo. Então não tenha o coração para a vingança. Não tenha o seu coração debruçado sobre um sentimento de vingança. Peça para o Senhor, porque é bíblico, é princípio bíblico. Pague o mal com o bem. Seja diferente. É fácil? Não é. É por isso que eu falo, precisamos, eu e você, termos o temor do Senhor. Porque é o temor do Senhor que faz isso, irmão. É Ele que nos dá a força de falar, Senhor, eu poderia fazer pior. E a gente consegue, irmão, fazer pior. Mas por amor ao Senhor, por amor ao nosso Senhor, eu vou ter um comportamento diferente. Para a sua casa não receber essas consequências. E um exemplo disso, existem comportamentos, né, que você pode fazer com a pessoa que os seus filhos estão vendo. Os seus filhos vão absorver aquela maldade de você responder com palavrão, responder com gritaria, responder com mentira, responder com vingança. A sua casa vai sentir tudo aquilo. E aquilo ali, irmão, vira uma bola de neve terrível. Então corte esse mal. Desde o início estou falando sobre corte isso. Não se dê, a pessoa traiu, eu vou trair também. A pessoa fez isso, eu vou fazer também. Aí esse mal nunca sai. E aí quem perde é você. Quem sente o coração ferido é você. Então não é porque o outro errou que me dá a legalidade de errar também. Faça diferente. Então peça para o Senhor, eu quero agir diferente. Por mais que a sua carne peça, por mais que você tenha razão e que todo mundo aplauda se você fizer. Se todo mundo fala, não, todo mundo vai entender, todo mundo vai concordar comigo. E Deus? Será que esse comportamento que você estamos tendo, Deus está concordando? Porque não adianta nós termos o aplauso do mundo. Não adianta a gente ter o mundo nos aplaudindo. Se o Senhor não está concordando com as nossas ações, é melhor o mundo te virar as costas. E Deus dizer, filho, você fez certo. Para Deus. Às vezes o certo para Deus não é o certo para os homens. Então tire essa maldição da sua casa. Outra situação, o versículo 15 diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Existem coisas no livro de Provérbios que fala que Deus detesta, que Deus abomina. Né? E muitas das vezes nós aprendemos nos estudos que Deus abomina coisas que às vezes a Bíblia não está nem citando. O Senhor abomina que você faz isso, né? Às vezes a gente fala, bate tanto em usos e costumes, irmãos, e não estou aqui para falar mal de usos e costumes, mas eu estou dizendo que às vezes a gente fala tanto disso e deixa de falar aquilo que a Bíblia abomina de verdade. A Bíblia abomina quando eu e você fazemos parte de panelinha. Porque quem é o perverso aqui? É aquela pessoa que ele é mal do coração. E aí fala assim, olha, o que justifica o perverso, ou seja, o perverso na sua perversidade, na sua maldade, nós vamos lá e justificamos o ato dele. Olha, ele fez isso porque o fulano merecia. Entendeu? Tá passando por isso, mas aquela pessoa merecia esse mal. A Bíblia fala que o Senhor abomina isso. Então você que quer agradar ao Senhor, não faça parte de coisas para acabar com a imagem de alguém. Às vezes a pessoa é justo para o Senhor, está dizendo aqui, aquele que condena o justo, às vezes é justo para o Senhor.
E aí a gente, porque não gosta da pessoa, não vai com a cara eu não gosto da pessoa, não gosto do fulano, e aí estão fazendo um montinho contra a reputação dele, eu vou entrar no meio disso. O Senhor chama isso de abominável. O Senhor abomina isso. Então tome cuidado do que você anda tomando partido, do que você anda participando. Às vezes você está acabando com o ministério de alguém. Por causa de... Eu já vi pessoas que por causa que ele foi tirado de um cargo que ele tanto desejou, eu cuidei dos líderes de jovens por muitos anos, e agora vem uma pessoa para ficar no meu lugar, e por apego que você tem, você acaba fazendo situações para você tirar, você torna a liderança daquela pessoa impossível. E o Senhor abomina isso, irmão. Contendas entre irmãos, o Senhor abomina quem faz contendas com os irmãos, quem faz fofoca, quem derruba o outro através de palavras e com o intuito de fazer isso. A pessoa planeja, porque o perverso, ele não está fazendo nada, irmão, por impulso, não. Quem é perverso do coração faz na racional, ele quer fazer o mal, ele faz o planejamento de fazer o mal. O Senhor abomina isso. Outro versículo que eu acho um dos mais bonitos, né, que diz: em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Esse versículo, né, ali tem muita gente que gosta de citar ele para falar sobre a amizade. E aqui está um segredo que muitas das vezes nós não percebemos. Em todo tempo a gente ama o amigo, a gente tem um amigo, uma pessoa próxima. Mas você vai saber quem é essa pessoa, na verdade, é quando você estiver passando por um momento de angústia. A gente sempre tem um costume para dizer que para ir no aniversário e para ir na festa, você nem precisa fazer convite. Agora, se for no momento de doença, para passar a noite com você no hospital, você já refletiu isso? Que você tem conhecidos, próximos, amigos, ou você tem irmãos? Porque a Bíblia fala que nós, cristãos, nós somos irmãos uns dos outros. Ou seja, eu tenho que ser participante da sua angústia. Você tem que sentir a vontade comigo de se abrir. E hoje, irmão, isso parece ser muito impossível. As pessoas hoje têm se angustiado porque ela não pode contar para ninguém. Você que é obreiro, aí eu quero abrir um parêntese muito grande sobre isso, né? Eu queria muito sobre este versículo quando nós estávamos estudando, exatamente falar sobre isso. Você que é obreiro, você que é pastor, quantos pastores, irmãos, estão doentes emocionalmente, psicologicamente, porque ele não pode sentar e falar assim: olha, tô passando por uma situação, tô passando por ele, pastor, não pode chegar nos obreiros e falar assim: olha, eu estou precisando de oração, porque isso é sinal de fraqueza, isso é sinal que ele não tem Deus, ele tá fraquejando, ele tá mostrando pro inimigo que ele tá fraco. Só que aqui tá dizendo assim, que é na angústia que você vai nascer o irmão. Se a pessoa não pode contar com você na angústia, você é só um amigo, um conhecido, participante de alguns momentos. Mas a Bíblia fala que nós somos irmãos uns dos outros, então a gente tem que se sentir confortável de mostrar as nossas angústias. A gente tem que se sentir confortável, irmão, de mostrar as nossas feridas. Porque se você é meu irmão, eu não vou querer ver você sangrando. E se eu posso fazer alguma coisa, porque senão é uma missão de socorro. Se eu tô vendo que você tá sangrando, eu tenho que te ajudar. Eu tenho que tentar fazer com que esse sangramento pare. Se eu não posso fazer nada, o mínimo é orar por você. Não é te julgar, não é jogar gasolina no seu machucado. Então, hoje nós estamos vivendo uma época em que tem muita gente que está adoecendo, muitos líderes estão doentes, porque ele não pode contar a angústia dele para ninguém. Então, irmão, nós não somos irmãos. Se você não pode contar comigo as suas angústias, então eu não sou sua irmã em Cristo. Então nós não somos irmãos. A gente só pode ser irmãos, porque a Bíblia fala: olha, conte as suas fraquezas, confessem os seus pecados uns para os outros. Não é confessar para buscar perdão, porque perdão, a gente só pede perdão para Jesus. É só Jesus que nos perdoa, é só Deus que nos... Então quando a gente confessa um pro outro, não é para você me perdoar e eu perdoar você do seu pecado, porque eu não tenho esse poder. É para que é necessário o peso ser tirado. Irmão, o peso de quando você confessa, de quando você fala. Por isso que tem pessoas que não gostam do psicólogo. O psicólogo fala assim: eu vou sentar lá para falar dos meus problemas para a pessoa. A cura começa a partir do momento que você fala sobre o assunto. Então, quando a Bíblia fala assim: olha, confesse os seus pecados, confesse as suas necessidades, confesse as suas fraquezas uns com os outros, é porque eles nos consideram irmãos. Por quê? Porque na angústia nasce o irmão. Na sua angústia, na sua fraqueza, tem que ter um irmão ali, uma pessoa próxima. O que é irmão? É algo que nos liga em sangue. Você só é irmão porque você tem algum DNA igual, do pai ou da mãe, algo que liga. Se nós estamos servindo ao mesmo Deus que é o nosso pai, então eu me torno sua irmã e você se torna meu irmão. Então, se nós viemos dessa mesma paternidade, não somos irmãos
filhos de Deus, lavados e remidos no sangue de Deus, por que você não pode mostrar as suas fraquezas? Que ambiente é esse, obreiro, que você vive, que você tem que se esconder, que as pessoas que estão na sua volta não podem chegar para você e falar assim, que você não pode chegar e falar assim, olha, eu estou sangrando, olha, hoje eu preciso de oração. Então você que congrega, ore pelo seu líder, ore pelo seu pastor, pela dirigente do ciclo de oração, que às vezes ali todo dia de manhã está orando pela vida de todo mundo, orando pela sua vida, ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo. Seja presente na hora da angústia, irmão, porque quando chega a angústia parece que todo mundo some. E aí você não tem abertura. E através desses fechamentos, Satanás tem agido, irmãos. Porque ele tem clausurado pessoas, dizendo, olha, você não pode falar, porque se você falar vão te acusar, vão te apontar. E aí a pessoa vai afundando. Aí quando você percebe que a pessoa está com depressão, ela já está no fundo do poço. Quando nós vamos perceber, é porque a pessoa se cortou, porque a pessoa teve uma crise de ansiedade muito forte, foi parar no hospital. Aí é que a gente acorda. Então, você que é obreiro, você que é cercado de pessoas, peça para o Senhor, irmãos. Senhor, me dá um irmão. Aqui está dizendo de um, ó, irmãos. Nasce, se faz o irmão. Não está dizendo de muitos, que às vezes a gente pensa que é multidão. Senhor, não. Amigos, a gente tem a multidão. Mas você tem que ter pessoas, e nem que seja um servo do Senhor que ama a Deus de verdade, que você possa falar assim, ei, eu estou ferido. E a pessoa vai tomar atitude para você não continuar ferido porque não quer te ver ferido. Não vai zombar da tua ferida, não vai espalhar a tua ferida, não vai botar lá no Jornal Nacional, contar para todo mundo a sua ferida. Não, vai ser parte do seu tratamento, vai te ajudar. Peça para o Senhor pessoas assim. O Senhor nos apresenta os amigos do reino, irmãos. O interessante, você sabe o que é? Que às vezes a gente pensa que todo mundo é perfeito. Às vezes você vê aí um obreiro, sempre bem vestido, sorridente na igreja, né? Recebe todo mundo bem. Às vezes ele tá todo arrebentado por dentro. Às vezes ele tá tão ferido, aí ele tem que botar aquele sorrisão, né? Fala assim, olha, deixa seu problema em casa, vem adorar o Senhor. Aí você adora, quando você volta, tá lá o problema para te abraçar. E você não pode nem gritar, você não pode contar para ninguém. Por quê? Porque está todo mundo, irmão, clausurado dentro dos seus próprios problemas, e a igreja não foi feita para ser assim. A Bíblia nos ensina que nós fomos feitos para confessar uns aos outros. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós percebemos primeiro que o outro não é tão perfeito como eu imaginava, que o outro é humano, né? Que nele que é sangue, né? Não é aço que está lá dentro, é sangue. Que você sangra, que você sente dor, que você sente raiva, que você se decepciona, que você se frustra. Então peça para o Senhor. Peça para o Senhor direcionamento, porque eu sei que você não pode mostrar ferida para qualquer um. Mas a angústia revela, a necessidade revela quem é os seus amigos de verdade. Então, se tem mostrado, não insista. Não insista se naquela necessidade a pessoa desaparece, a pessoa só aparece na sua vida quando você está bem, é só na hora do churrasco, é só na hora da festa, quando você passa por um problema, a pessoa some. Então, saiba separar quem é colega, quem é amigo, saiba separar, não bota todo mundo dentro de uma caixa, não. Não dê acesso à sua casa para todo mundo, não. Tem pessoas que verdadeiramente não podem ver a sua ferida, não podem ver quem é você de verdade, mas nem todo mundo é igual, sempre tem um. Então peça para o Senhor te mostrar quem é, ou então peça uma pessoa, Deus, traga um amigo de Deus, para que eu possa abrir a minha casa, e ele ver como são as coisas, e ele não se envergonhar, e ser amigo de verdade. Amigos de verdade. Deus tem amigos para mim e para você. Ele não fez a gente para ser sozinho. Ele não fez a gente para ser sozinho. Aí eu vou falar sobre algumas situações de casamento. Tem pessoas que estão casados, irmãos, que eles não têm a confiança no outro para liberar a senha do celular. É assim, é um mundo de desconfiança. Não, ó, meu dinheiro, seu dinheiro, meu celular, seu celular. Eu não sei que tipo de relacionamentos são esses. Então, assim, se você quer casar para viver uma vida assim, não dá para entender. Se é uma só carne, que segredos são? Então, assim, se você não pode compartilhar angústia, então para que convive? Para que convive? Então, peça para o Senhor direcionamento, mas não se tranque, sabe? Não engula, você não é baú para ficar só engolindo problema, e você nunca vê, você nunca pode conversar, você nunca pode falar. Aqui na Escola Bíblica Casa de Zadok, nós temos um costume. A gente sempre se reúne numa mesa para conversar e a gente falar dos nossos problemas. Por quê? Primeiro, a gente não põe nada para debaixo do tapete, né? E somos obreiros,
e entendemos que somos falhos e que precisamos da ajuda do outro. A partir do momento em que eu achar que eu não preciso da ajuda de ninguém, que eu sou autossuficiente, tá fora. Por quê? Porque aí você vira um orgulhoso, irmão. Acabou. Você não ajuda ninguém, nem se ajuda e nem deixa ser ajudado. Então, a palavra nos direciona a isso. A palavra nos direciona a isso. O Senhor sabe, irmão, como tratar das nossas angústias. Uma passagem que eu acho muito linda sobre Marta e Maria. Né? Marta estava tão ansiosa e ela chega, né, afoita, falando pro Senhor: Senhor, Maria está sentada aí no teu pé. Por que você não pede? Por que você não manda ela vir comigo? E aí o Senhor fala assim: Marta, você tá ansiosa, Marta. Você sabe o que eu acho lindo dessa passagem? É que o Senhor tá vendo a Marta toda ansiosa, toda ocupada, toda isso, toda aquilo, e o Senhor não dá uma má resposta para ela. O Senhor não manda, não, o Senhor pega essa situação e fala: Marta, tu tá ansiosa. Tu tá ansiosa, Marta. Ela escolheu o melhor lugar e não vai ser tirado dela. Você tá ansioso, você tá atolado. Mas o Senhor acolhe ela. O Senhor não vem com um discurso religioso. E é isso que eu acho com Tomé, irmãos. Tomé falou: eu só acredito, Senhor, ó, que a mão lá, ó, me vê. O Senhor fala: Tomé, então vem. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Sabe o que eu acho lindo? Deus não expulsa Tomé. Fala: Tomé, eu falei que eu ia morrer, que eu ia ressuscitar, e tu tá desse jeito? Então, são momentos. O Senhor entende a nossa humanidade, irmão. É por isso que Ele coloca pessoas do nosso lado. Ele coloca pessoas. Paulo, no final do seu ministério, ele teve Lucas ali com ele. Sempre vai ficar um, irmãos. Sempre vai ficar um que pode olhar para as suas feridas e falar: você está ferido. Você está ferido. Mas eu tô aqui, não vou embora por causa do seu ferimento. Você já foi no hospital e já viu a pessoa quando está com um ferimento muito grave? Você já tem feridas que fedem. Tem feridas, irmãos, que elas exalam um cheiro assim tão desagradável que a pessoa não tem nenhum controle. E aí tem pessoas que não gostam nem de ver porque exala. É por isso que tem gente que esconde as feridas do coração, porque fala assim: se eu mostrar um ambiente, vai exalar um cheiro que não é legal. Se eu mostrar o que eu sou, se eu falar quem eu sou, se eu falar do que eu preciso, as pessoas vão ver que vai exalar coisas que não funcionam. Mas aí o Senhor põe pessoas que vão sentir? Vão. Mas eles não vão embora por causa disso. É por isso que na angústia nasce um irmão. Na angústia nasce um irmão. Então peça para você ser esse irmão na vida de alguém. Às vezes você vai ser na vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, do seu colega de trabalho, na vida do seu pastor, na vida do obreiro, na vida do seu líder. Seja uma pessoa de confiança para que pessoas chegam para você e falem: ei, eu posso mostrar minha ferida para ele. Que ele não vai fazer eu sangrar mais. Ele vai ser parte da cura. Seja parte da cura, não seja parte do problema. Amém? Vamos continuar a nossa leitura. Eu vou destacar aqui o versículo 19. Fala assim: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a sua própria queda. Eu vou ler esse mesmo versículo da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que é o versículo 19. Diz assim: as pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Né? Você vê, as traduções se completam. As pessoas revoltadas, as pessoas que gostam de briga, elas sempre vão viver revoltadas. Vai gostar de briga, de confusão. E tem pessoas que parecem que tem imã, né, irmão, para isso. Né? Gosta de uma briga, tudo quer resolver com briga, tudo quer resolver com gritaria. Mas a Bíblia fala que esse tipo de comportamento não é bom. Porque que quando você faz isso, não é só você que recebe as consequências. São pessoas da sua volta, principalmente dentro do seu lar. Evite brigas, evite gritaria, evite xingamentos dentro da sua casa. Seus filhos estão ouvindo, os vizinhos estão ouvindo. Você está se matando aos poucos. Não se permita passar por situações assim. Sabe? Peça para o Senhor: Senhor, me policia. Senhor, me ajuda a mudar. Às vezes a sua casa é uma gritaria, irmãos. É um xingando o outro, é um jogando praga no outro, é um falando mal do outro. É um ambiente que, como o versículo 1 fala, é melhor você estar num lugar que tem posse, você tem paz de espírito, que você está num banquete, num lugar que tem briga. E o capítulo 17 fala muito sobre isso, sobre briga, confusão.
Então, se peça para o Senhor paz de espírito, porque se você tiver paz de espírito, você faz no ambiente também ter. Você não participa de briga, você não participa de contenda. As pessoas sabem que você não vai ser participante de briga e de contenda, então nem te chama, entendeu? Então, seja humilde, não seja orgulhoso, né? Não se sinta autossuficiente, porque isso é perigoso. Nós sempre citamos nos provérbios que nós estamos lendo que o orgulho precede a queda. Toda pessoa que tem a queda é porque ele foi orgulhoso. Ele sabe porque ele não quis se corrigir, ele não quis mudar, ele não quis uma transformação. Então peça para o Senhor, fala assim: Senhor, me ajuda, Senhor. E aí eu vou finalizar, vou ler do 21 ao 28, esses provérbios é curtinho, né? Tem uns que são maiores. Vou ler do 21 ao 28, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: o pai de filho sem juízo só tem tristeza e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Versículo 23. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Versículo 25. O filho sem juízo é tristeza para seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Versículo 27. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. 28. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Então, muitos versículos aqui. Então, eu vou destacar o versículo 22. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, eu quero reforçar mais uma vez. Você, obreiro, você, líder, tem alguém para você conversar. Por quê? Porque a tristeza faz você morrer aos poucos. Estar sempre triste. Não é aquela tristeza, irmão. Por exemplo, você está vivendo um momento de luto, você passou por uma frustração, você vai se sentir triste. Se sentir triste, estar triste, não é ser triste. Você ser triste faz você morrer aos poucos. Por quê? Porque você perde vontade de viver, você não sente vendo que nada tem graça mais. E é aos poucos que vem esse sentimento. Então, a alegria faz bem à saúde. Peça a alegria da parte do Senhor. A alegria, ela é fruto do Espírito. Peça para o Senhor: Senhor, me dá alegria no meu coração, para que você viva, para que seja saúde. Você jovem que está me ouvindo, esses versículos aqui está falando muito sobre filho. Fala assim, ó, versículo 25. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. E o versículo 21 fala: o pai de filho sem juízo só tem tristezas e sofrimento. Filhos, não sejam sem juízo, não sejam desobedientes, porque você vai trazer tristeza, amargura. Um dos 10 mandamentos fala assim: honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem. O que é honrar pai e mãe? Por exemplo, vai começar aí o ano letivo. Como é que você honra seu pai e sua mãe? Não é com palavras. Não é você botar lá na rede social: mamãe te ama, papai te ama. Não, isso aí não é honrar. Honrar é você obedecer. É você estar lá no colégio e você estudar, para que quando seu pai e sua mãe for na reunião da escola, ouvir coisas boas de você. Não ouvir: ó, ele é o terrorista do colégio, ele é o pior aluno, ele é terrível, ele é desobediente, ele é mau. Não. Honra seus pais tirando notas boas. Honra seu pai e sua mãe sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa que fala a verdade, que no seu trabalho você se esforça a ser educado. Isso é honrar. Isso é alegria para seu pai e para sua mãe. Você ser uma pessoa do bem, uma pessoa confiável, uma pessoa que não anda com más amizades, uma pessoa que não arruma confusão. Sabe por quê? Porque a nossa vida é muito passageira. É muito passageira. A gente não sabe como é que estará o amanhã, com quem estaremos, como seremos. Então você tem o seu pai e a sua mãe hoje. Talvez você fale assim: pastora, meu pai foi tão ruim comigo. Foi tão ruim, como é que eu vou honrar um homem ruim? É você saber que ele é o pai, mas você não fazer a mesma coisa com seu filho. É você não se vingar. É você não deixar que esse posicionamento dele entre no seu coração e faça você ser igual. Não. Você pode honrar, sabe como? Você respeitando e não trazendo mágoa. Você sendo tratado da parte de Deus no seu trauma. É de você manter esse preciso. É preciso um distanciamento? Mantenha um distanciamento. Mas peça para o Senhor libertar a alma dele. Não queira que ele vá para o inferno. Não. Peça: Senhor, muda ele. Muda. Não deixa ele padecer assim, não. Isso é honrar. Isso é ser diferente. Então, você que é adolescente, honra seu pai, honra sua mãe. Respeite, obedeça. Seja um filho com juízo. Porque senão você vai trazer tristeza e amargura.
por causa do comportamento, às vezes por causa de uma amizade que não vai nem ficar seu amigo. Você que está estudando, às vezes a gente pensa que esse amigo vai até o final da nossa... Olha, eu tenho amigos que você vai chamar de amigo, querido, e quando a escola terminar, ele vai se casar, ele vai se embora, entendeu? Você vai ver ele uma vez no ano e olha lá. E aí, por causa dessa amizade, você deixa tudo que seu pai e sua mãe te ensinou. Então peça para o Senhor: Senhor, me dá sabedoria. Você é jovem, você pode pedir sabedoria para o Senhor. Você é adolescente, você pode pedir sabedoria para o Senhor. E aí eu quero encerrar com o versículo 27, que fala assim: quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Provérbios, ele é o livro do comportamento, né? Ele é o livro do comportamento humano. E eu vou te falar uma coisa para você. O versículo 28 fala assim: até um tolo pode passar por sábio inteligente se ficar calado. Eu acho que é a parte mais difícil do ser humano, é a gente ficar calado, principalmente quando na situação você está certo. Quando você está certo, quando você está correto, aí para você se calar é difícil. É difícil. Mas aqui fala quem controla as suas palavras. Nos capítulos anteriores fala assim: quem tem um domínio do seu espírito, né? O espírito com E minúsculo, ou seja, o domínio do homem, né? Você irá, mas não pecar. É você saber se calar e você saber assim: olha, eu preciso de 30 minutos. Se tranca lá dentro do banheiro, se respira fundo, entendeu? Para quê? Porque você sabe que a palavra que sair dos seus lábios, ela não tem volta. Ela não tem volta. Então, cuidado, peça para o Senhor a sabedoria de você controlar as suas palavras. Às vezes, irmão, nós que somos obreiros da casa do Senhor, a gente consegue fazer tanta coisa, a gente consegue obedecer um dogma, a gente chega no horário do culto, a gente não perde culto, a gente não perde ceia, e a gente acha que nós somos os obreiros de excelência. Eu sou um membro de excelência, o Senhor vai fazer o que eu quero, porque durante o ano de 2025 eu não faltei nenhum culto, e esse ano agora já começou janeiro, e eu não perdi um culto da igreja, eu não perdi, e às vezes o Senhor está dizendo: ei, eu só quero que você controle sua língua. Eu quero que você controle sua língua, eu quero que você fique mais em silêncio, que você se cale. E às vezes a gente acha que o Senhor pede, irmão, sacrifícios extraordinários. E eu falei já aqui sobre isso. A gente pega, né, um sacrifício. Eu vou subir monte. Irmão, eu amo ir pro monte. Eu amo, gosto demais de ir pro monte. Gosto de orar de madrugada. Mas eu sei que nada disso adianta se eu não obedecer os princípios bíblicos. Um dos princípios é controlar as suas palavras. Porque quando eu controlo as minhas palavras, eu estou demonstrando que o Espírito Santo domina a minha vida. Então eu não falo o que eu quero. É fácil? Não é. É por isso que você precisa do Espírito Santo para te ajudar nas suas fraquezas. Você precisa dos frutos do Espírito Santo. Você precisa da ajuda do sangue de Jesus para te purificar do pecado. Porque sozinho a gente não dá conta. Se você falar que você dá conta, não dá. Todos os dias você tem que trabalhar, porque todos os dias nós temos uma grande guerra. E às vezes a gente acha que a nossa guerra maior é contra Satanás. Sim, a Bíblia fala que sim, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Na batalha espiritual mas existe uma batalha muito grande também, que é o eu contra o eu mesmo. É eu contra a minha carne, para ver quem vai vencer, quem vai prevalecer nas vontades. Se é o Espírito de Deus na minha vida, é a minha carne. Então tudo isso passa pela língua. Eu posso falar, eu posso querer brigar, mas por temor ao Senhor, por amor ao Senhor, eu não vou fazer. Se você falar pra mim que isso é fácil, e todo dia você faz isso, é muito difícil, irmão, se a gente não tiver a ajuda do Espírito Santo. Então, para isso, neste momento, eu quero convidar você a fazer uma oração. Pedir ao Espírito Santo que te ajude na sua fraqueza. Às vezes você está longe da presença do Senhor, não é longe da igreja, às vezes tá até no culto você vai, não perde um, mas você sabe dentro de você que você está longe da presença, que você está longe do Senhor, que você não tem mais aquele contato, aquela proximidade com o Senhor, e hoje o Senhor está te dando esta oportunidade para você. Olha, volte para a minha presença, volte. Às vezes o pecado te afastou, às vezes as circunstâncias te afastou, mas o Senhor está dizendo: volte, volte, porque o meu relacionamento contigo te muda. Você não muda porque quer, você muda se Deus te ajudar. Se o Espírito Santo te mudar, a Bíblia fala assim: se Jesus te libertar, se a verdade te libertar, verdadeiramente você é livre. Você só é livre se Deus te libertar. Se verdadeiramente formos libertos pelo Senhor, é que nós somos livres. Então não é a igreja que te traz liberdade, não é o pastor, não é o padre, não é religião nenhuma. Quem te traz liberdade é Jesus.
Então, como é que você vai ter liberdade longe dele? Como é que você vai ter liberdade longe de Jesus? Distante dele, não existe liberdade. Por mais que você fale, agora que eu estou livre de Jesus, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Não existe liberdade longe de Jesus. Então hoje que você se aproxime dele, que você, no seu coração, que você deseje isso, ser íntimo do Senhor, você estar perto dele. E para que isso aconteça, que você fale das suas fraquezas, que você peça perdão dos seus pecados, para que essa barreira saia, porque não é Deus que se afasta, somos nós que nos afastamos, mas o Senhor te chama de volta, o Senhor te quer de volta novamente, para dizer para você que o caminho está aberto, você pode voltar para o Senhor. E aí você não precisa, eu vou esperar domingo, né, o culto começar. Não, você pode fazer isso agora. Aonde você estiver, no seu quarto, na sua casa, você pode fazer onde você estiver no trabalho, não importa onde você esteja. Você não está longe da misericórdia do Senhor. Feche seus olhos. Deus, Pai, eu louvo o teu nome, eu te agradeço e eu te exalto porque o Senhor é bom. Pai, como o Senhor tem sido misericordioso e bondoso, Senhor, com as nossas vidas. Eu quero te agradecer por cada vida que assistiu essa live e por aquelas que vão assistir. Por aqueles que ainda vão, Senhor, ser contemplados pela tua palavra. Eu sei, Senhor, que a tua palavra ela não volta vazia. Eu sei que o Senhor é um Deus de poder e é um Deus de misericórdia. Senhor, eu te peço no nome santo de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, fazer, Senhor, com que esta vida, que este coração, meu Deus e meu Pai, seja alcançado pela tua misericórdia. Que haja perdão. Pai, que essa pessoa já possa quebrar o ciclo, meu Deus e meu Pai, que vinha acontecendo. E que ele seja diferente. Mas que para isso aconteça, Espírito Santo ajuda. Espírito Santo seja o socorro. Espírito Santo seja o auxílio, meu Deus e meu Pai. Ajuda-nos, meu Deus e meu Pai, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Pai, porque não somos capazes. Ajuda-nos, meu Pai, porque não podemos e não conseguimos. Pai, nós precisamos de Ti. Pai, como precisamos de Ti, Senhor. Por isso que eu te peço sobre a vida desta pessoa hoje. Se há o desejo da mudança, se há o desejo da transformação, que ela possa ser transformada pelo poder do Teu nome, que ele possa ser transformado pelo poder do Teu nome. Me ajuda, ajuda, meu Deus e meu Pai, esta pessoa nos ajuda, Senhor, porque nós somos falhos. Pai, nós somos pecadores, nós somos limitados e precisamos de Ti, Senhor. Senhor, como eu preciso de Ti. Obrigada, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de aprender a Tua palavra. E que ela é poderosa, Senhor, meu Deus e meu Pai, e nos ajuda a colocar ela em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa estar continuando falando através da sua palavra, né? E que eu conto com você amanhã. Amanhã, às 22 horas, nós estaremos aqui para nós aprendermos a palavra do Senhor. Eu conto com você e até lá. Boa noite.